Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Olhem bem dentro dos meus olhos azuis e nós vamos começar logo com esse textinho aqui, ó. Deus ajuda quem senta aí e estuda. Vocês estão sentando e estudando? Espero que sim, viu? Vamos hoje começar algumas interpretações de texto justamente baseadas em alguns descritores que vão ser de extrema importância para as provas que vocês irão fazer durante ainda este ano. Então, todo mundo se liga aí nas dicas de interpretação, porque elas são muito importantes e, principalmente, valiosas para que você possa fazer a diferença quando você pegar essa prova e for interpretar. Pessoal, eu já trouxe logo esse texto 1. Tem gente que diz assim, professor, o texto é grande, não quero ler, eu leio muito. Pessoal, vamos com calma. Ó, quando nós falamos em interpretação de texto, é importante justamente nos deliciarmos com o texto, fazer parte desse momento e, principalmente, conhecermos alguns recursos que servirão e que serão importantes justamente para a nossa interpretação. Então, a questão dos sinônimos, antônimos, parônimos, polissemia, professor, que palavras são essas? Então, são justamente algumas situações que nós vamos precisar ir compreendendo no decorrer justamente das nossas interpretações. E detalhe, com dicas que poderão fazer a diferença na resolução de vocês, tá certo? Ó, escrever exige estudo sério. A ideia de que algumas indicações e truques rápidos de última hora podem solucionar problemas de produção de textos tem enganado os apressados e enriquecido muitos donos de escolas e cursinhos. Muitos professores oferecem uma espécie de formulário do que seria um bom texto para que o estudante preencha as lacunas, acreditando que prescrever esse procedimento é promover o ensino da escrita. Fórmulas pré-fabricadas de textos e dicas isoladas apenas contribuem para a montagem de um texto defeituoso, truncado, artificial, em que a voz do autor se anula para dar lugar a clichês, chavões, frases feitas e pensamentos alheios. Preste atenção. Qual é o nosso maior problema por muitas das vezes quando nós vamos interpretar um texto? É que eu leio o primeiro parágrafo, tudo beleza. Aí eu leio o segundo, eu esqueço do primeiro. Aí eu leio o terceiro, aí pronto, deu a bexiga mesmo. Nem lembro mais do primeiro nem do segundo. Minha gente, olha, primeiro detalhe. Quando você for ler um texto, você não pode estar aqui, ó, com a mente em outro lugar. Segundo detalhe, ó. Quando você for ler um texto, respeite os sinais de pontuação, respire quando você perceber uma vírgula, para que de fato você possa compreender o que o texto está dizendo. O que é que nós percebemos até aqui? Que ele está dizendo aqui que por muitas das vezes a gente quer escrever um texto e a gente pega ali uma dica e acha que já vai fazer o melhor texto do mundo. Ou que por muitas das vezes a gente vai, pega um texto pré-pronto, colocamos ali algumas palavras e já ó, pensamos que estamos arrasando. E não é assim que funciona. A autoria vem das escolhas pessoais, só que dentro das possibilidades da língua. Perceba que aqui eu tenho uma informação muito importante. Eu sei que sou eu que estou escrevendo o texto e a autoria é pessoal, mas eu preciso justamente colocar o quê? As palavras que são possíveis dentro da minha língua portuguesa. E isso tem a ver justamente com o direcionamento para quem eu vou escrever e qual seria justamente a minha tipologia textual ou o meu gênero textual. Por exemplo, eu vou escrever uma carta ao presidente da República e eu vou dizer assim, ei danado, ei meu irmão, é assim que se escreve? Não, temos que ter justamente o quê? A organização diante do estudo do gênero e da tipologia textual, é claro, para que eu possa escrever direito. Então, se liga aí, ó. Escrever bem é o resultado de um percurso constituído de muita prática, ó, preciso praticar. Muita reflexão e muita leitura, então, ler é muito importante. É uma ação em que o sujeito se envolve de forma total com sua bagagem de conhecimentos e experiências sobre o mundo e sobre a linguagem. Não existem esquemas prévios ou roteiros infalíveis que possam substituir tal envolvimento.
é a voz do indivíduo que orienta o texto. Exercícios esporádicos de produção de pequenos trechos não formam um bom redator. É necessário escrever sempre, escrever sobre assuntos diversos, escrever com diversos objetivos e escrever em diversas situações. Associadas a muita prática, as dicas fornecidas a partir de dificuldades reais vivenciadas na produção de texto podem ser úteis, esclarecedoras e iluminadoras. Quando estão isoladas de uma prática intensa, não ajudam em nada. Então, resume-se esse texto dizendo o seguinte: quer escrever bem? Professor, nós vamos ter aula também falando um pouquinho sobre redação? Com certeza. Professor, se eu quero escrever bem, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, porque a prática justamente que possibilitará a você uma melhor produção de texto e que quando essa prática ela está isolada, ou seja, professor, eu não quero praticar, quero só ter dicas, então não adianta de nada. Porque precisamos praticar, tá certo? Diante disso, nós temos aqui algumas questões. Observem justamente que esses Ds aqui são os Ds dos descritores, tá certo? A ideia central do texto apoia a concepção de que faltam bons escritores porque não existem bons manuais de orientação teórica. Foi isso que ele disse? Pelo contrário. Competência em escrita se fundamenta na apreensão de orientações casuais. Eita, eu fui orientado ali do nada, eu vou fazer um excelente texto. Nada disso. A gente percebe que o texto não diz isso. Escrever supõe atividades reiteradas e diversificadas de prática e experiência. Percebe aí, olha, escrever supõe atividades reiteradas, ou seja, eu vou fazendo uma, vou fazendo outra, vou fazendo uma, vou fazendo outra, vou fazendo outra, que vai ser justamente diversificada de prática e experiência. A experiência é justamente quando você coloca em constância essa prática. Então, a gente já tem aí uma visão para a letra C. Os problemas de produção de texto restringem-se à falta de esquemas prévios. Nada disso. A gente viu que quando eu pego um esquema prévio, vou ali tentar montar um texto a partir de outro que já existe, automaticamente a gente percebe o quê? Que eu vou ficar com um texto defeituoso, um texto truncado, um texto artificial, que eu vou dar lugar ao quê? A chavões, a clichês, a frases feitas. A gente percebeu isso dentro do texto. Orientações de como escrever, mesmo isoladas da prática, são decisivas. Olha aí a mentira. Preste atenção. Eu vou ter uma orientação de como escrever, não vou praticar e isso vai ser decisivo. Pode ser decisivo para você ter uma nota baixa, tá certo? Temos que fazer o quê? Praticar, meus queridos. Na questão 2, meus queridos, a autora afirma que, preste atenção, a autoria dos textos vem das escolhas pessoais dentro das possibilidades da língua. Foi justamente aquilo que nós comentamos. Nessa afirmação está contida a ideia de que quem escreve é totalmente autônomo para tomar suas decisões. Olha o dedinho. Você tem que respeitar justamente as possibilidades da língua. Prestem atenção. Não existem limites. Eu posso escrever o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, com as palavras que eu quiser. Nada disso. Limites para criações pessoais do escritor. Não, eu tenho que respeitar o quê? As possibilidades da língua. Existem raras possibilidades linguísticas de escolhas pessoais. Pessoal, a língua portuguesa é tanto do sinônimo, tantas palavras, que isso significa dizer que eu tenho diversas para poder substituir, para poder utilizar. Então não existe nada de raras, tá certo? São muitas. A língua constitui um parâmetro que regula seus usos. Olha aí a resposta. A língua portuguesa, a gente percebe justamente o seguinte, olha, eu tenho a língua portuguesa e a linguagem. A linguagem é a maneira que eu utilizo, que eu falo a língua portuguesa, certo? A língua portuguesa nós temos as regras que nós começamos estudando, a fonética, fonologia, aí eu venho para estrutura e formação de palavras, classes gramaticais, sintaxe, ou seja, tem toda uma regra que constitui o seu uso. Então, por isso que seria a letra D. Todo mundo entendeu? Vamos lá para a letra E. As possibilidades oferecidas pela língua anulam as escolhas pessoais. Olha o dedinho, nada disso. Como é que eu vou ter possibilidades oferecidas pela língua e vou anular as minhas escolhas? Tudo isso é um jogo que eu tenho que fazer com a língua portuguesa, porque eu vou ser o autor ali da minha redação.
E a última questão para nós finalizarmos aqui, ó, falar em exercícios esporádicos de produção de pequenos trechos implica falar em exercícios. Toda prova tem uma questãozinha dessa, justamente de substituição de palavra sem alterar o sentido. Então, no momento em que eu faço aqui a substituição a exercícios esporádicos, essa palavra esporádica tem sentido de quê? De irrelevantes, inconsistentes, improvisados ou eventuais. Seria justamente o quê? Os sentidos relacionados à palavra exercícios eventuais. Uma vez ou outra eu faço exercício. Beleza, pessoal? Cheiro para vocês e até a próxima aula. Tchau!